Queridos, Salmo 122, nós vamos dar sequência à nossa série expositiva falando a respeito dos salmos aqui de peregrinação, os cânticos de romagem que o povo de Deus entoava enquanto eles se dirigiam ao templo, à casa do Senhor para adorar. Nós já fizemos a exposição do Salmo de número 120, já expomos o Salmo 121 e hoje nós daremos sequência então com a leitura do Salmo 122, que é um salmo bem conhecido, um salmo muito querido de muitos irmãos. E nós vamos fazer a leitura então e após nós vamos orar, pedir para que o nosso Deus nos ilumine e nos dê clareza na exposição da palavra. O texto diz assim, os irmãos acompanhem comigo a leitura, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela tua palavra. Ó Pai, somos gratos pela tua verdade. Gratos, ó Pai, porque temos a liberdade de nos reunir e ouvir a tua verdade sendo exposta a cada um de nós. E neste momento, ó Pai, o nosso clamor é pela ação do teu Santo Espírito. O nosso clamor, ó Pai, é para que o Senhor nos dê clareza, nos dê compreensão da tua verdade. Ó Pai, que cresçamos em graça diante do Senhor. Ó Pai, que pecados nossos sejam confrontados para que possamos nos conformar à imagem de Cristo. Ó Pai, que sejamos trabalhados de tal forma a crescermos e servirmos no Teu reino com dedicação e com alegria. Nos conduz nesse instante, Senhor. Que a Tua palavra, ela que é viva, ela que é poderosa, ela possa renovar o nosso viver, encorajar a nossa fé, nos manter mais alicerçados no Senhor Jesus e nos conduzir, ó Deus, de tal forma a vivermos para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos, pedimos por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus fazemos esta oração. Amém. Meus irmãos, alguém aqui já teve a oportunidade de fazer a leitura do livro do Mágico de Oz? Ou pelo menos ver o filme do Mágico de Oz? Se você conhece a história do Mágico de Oz, o livro, o filme, ele conta a história de uma moça, uma jovenzinha chamada Dorothy, que ela é levada da casa dela para uma espécie de terra, de reino de fantasia, onde ela vive diversas aventuras. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, depois você lê o livro, mas para vocês que estão lembrados, e acredito que a maioria, todos aqui conhecem a história do Mágico de Oz, existe um momento na história onde Dorothy, ela está caminhando ali com os seus amigos e ela está finalmente chegando na cidade das Esmeraldas. E quando ela chega na cidade das Esmeraldas, ela e todos os seus amigos se deparam com o Mágico de Oz. O Mágico de Oz, ele aparece diante deles de uma forma extremamente surpreendente, porque ele é uma cabeça gigantesca, feita de fogo, de fumaça, e essa cabeça gigantesca, ele começa a falar várias coisas para eles, e aquela voz forte, ela começa a ressoar ali no ouvido de todo mundo. É uma coisa surpreendente, é uma coisa que dá medo, é uma coisa que chama atenção, e todo mundo fica boquiaberto diante da presença ali do Mágico de Oz. Só que enquanto está acontecendo tudo isso, o Totó, que é o cachorrinho da Dorothy, ele se achega perto do lugar ali e ele puxa uma cortina, e quando a cortina ela é afastada,
você se depara com uma figura de um velhinho desprezível num microfone. E esse velhinho, ele está movendo um monte de alavancas ali, pressionando um monte de botões. E através dessas alavancas, desses botões, a imagem dele está sendo projetada como o poderoso Oz, o poderoso mágico de Oz. Só que quando todo mundo olha por trás da cortina, e aquele velhinho percebe que ele foi descoberto, ele rapidamente fala: gente, não presta atenção aqui na cortina não. Olha para cá, ó, olha ali para minha imagem. Não é aqui que vocês têm que olhar, é para lá. Só que já é tarde demais. Acabou o encanto. Não tem mais aquela surpresa por causa da cabeça gigantesca e assustadora. Agora é só um velhinho medíocre. O encanto foi quebrado. E queridos, é triste pensar que às vezes isso acontece com a igreja. Nós olhamos para a igreja muitas vezes com muitas expectativas de coisas que nós achamos que deveria acontecer, de coisas que nós achamos que a igreja deveria ser assim, só que de repente a cortina abre e aí a gente vê o que tem por trás da cortina. E quando a gente olha por trás da cortina e a gente percebe que, olha, a igreja não é aquilo que eu queria, a gente cede à tentação de se tornar extremamente cínico. E a gente começa a olhar para o ajuntamento do povo de Deus, esse ajuntamento sim, que é de pessoas imperfeitas, mas pecadores que foram justificados. E a gente olha para esse ajuntamento, a gente esquece que ele é a expressão do corpo de Cristo. Querido, será que a gente percebe que muitas vezes nós negligenciamos a igreja? Eu tenho muito medo de que muita gente não consiga ver o que esse desprezo, o que essa postura diante da igreja significa. Em resumo, meus irmãos, quando a gente trata a igreja com desprezo, você está tratando Cristo com desprezo. Aquilo que você pensa sobre a igreja, na verdade, é o que você pensa a respeito do Senhor Jesus. Ah, capaz, pastor. Os dois são inseparáveis. É cabeça e corpo. Não separa. O seu pensamento sobre a igreja é sobre o Senhor Jesus. E a gente esquece que Cristo, ele ama a sua noiva. Ele se casou com a igreja. Ele é uma só carne com ela. É Ele que alimenta ela, é Ele que purifica ela, é sobre ela que Ele derrama os seus dons maravilhosos, é sobre ela que Ele derrama a sua bênção. É Ele que guia a igreja, é Ele que protege a igreja. E queridos, Cristo, Ele opera, Ele trabalha, porque o objetivo de Cristo é apresentar a igreja imaculada diante dEle. E quando a gente trata a igreja com desprezo, quando a gente se distancia, quando a gente age com indiferença, a gente não está simplesmente negligenciando o ajuntamento humano. A gente está desonrando a noiva que Cristo comprou com seu próprio sangue. A gente lê lá em Efésios que Ele se entregou por ela para purificá-la e apresentá-la gloriosa. Então a nossa postura diante da igreja, ela revela, meus irmãos, sem filtro, sem cortina, qual que é a nossa verdadeira postura diante de Cristo. Queridos, o Senhor Jesus se identifica com o seu povo. Ferir o corpo é ferir a cabeça. Honrar o corpo é honrar Cristo. E a gente precisa entender qual que é o lugar da igreja no plano de redenção de Deus. E a gente precisa se empenhar, meus irmãos, em amar, em respeitar e se dedicar a ela. E é disso que o rei Davi está falando aqui nessa canção que ele entoou. Davi, meus irmãos, ele sabe muito bem disso. Ele ama a igreja, ele respeita, ele deseja estar com a igreja.
E o salmo, essa canção que ele entoa, ela fala a respeito disso. Ele começa no verso 1 falando assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, Davi, ele inicia essa canção e ele está expressando alegria. A alegria que ela surge de um convite de alguém que se vira para ele e fala assim: ô meu irmão, vamos lá na casa do Senhor. Crianças, vocês vão iniciar o desenho de vocês e o primeiro desenho que vocês vão fazer são pessoas alegres na igreja. Quando Davi ele escreveu esse salmo, meus irmãos, nessa época aqui ainda não existia o templo. Lembra, o templo ele só vai ser construído depois com Salomão, com o filho dele. Aqui nessa época, a casa do Senhor que Davi está se referindo aqui é uma tenda que ela funcionava como uma morada de Deus entre o seu povo. E como nós já vimos nos outros salmos, como eu falei no Salmo 121 e no Salmo 120, o povo de Deus, eles faziam jornadas para ir até a casa do Senhor, para adorar a Deus. E não era fácil, meus irmãos, ir para lá. Os peregrinos, eles passavam por diversas aflições. É viagem complicada, é viagem perigosa. E muitas dessas aflições, inclusive, não eram só perigos externos, mas era até aflição da alma, gente, como a gente vê ali no Salmo 120. De corações aflitos, corações abatidos, mas que iam na presença do Senhor. Então pensa, é um povo que apesar de toda e qualquer circunstância, seja externa a eles ou interna a eles, eles não deixavam de se reunir. E quando eles estavam juntos, é fonte de grande alegria. Imagine 10.000 pessoas entoando forte essa canção aqui, expressando contentamento. Pensa, 10.000 pessoas reunidas, esbravejando, falando que estão alegres por estar na casa do Senhor. Com certeza lá de longe o pessoal percebia essa alegria. E quando ele fala alegrei-me aqui, a expressão aqui no original é de grande alegria. Ele está falando, olha, eu estou grandemente alegre, basicamente por dois motivos. O primeiro deles é porque ele está na presença de Deus. Queridos, Davi, ele entende que ali na tenda é o lugar onde o povo se encontra com o seu Senhor. Meus irmãos, não tem maior prazer no mundo do que você estar junto com o Senhor. E Davi então está alegre. Olha que privilégio! De tantos no mundo o Senhor nos escolheu e nos chamou para estar na presença dEle. E Ele está cheio de regozijo por causa disso. Só que a alegria, meus irmãos, ela não vem só de estar na presença do Senhor. A alegria, ela é fruto também da comunhão. Davi está feliz porque ele fala, olha, eu estarei reunido com o povo da aliança. É esse povo que me encoraja, é esse povo que me anima, que me fortalece, é esse povo que reforça o meu senso de pertencimento, é esse povo que me lembra que eu não estou sozinho. Estar com essa família da fé, Davi fala, gente, é motivo de grande alegria. E é bonito, meus irmãos, a gente pensar que essa verdade aqui, ela ecoa pelos séculos. Porque quando você sai aqui e vai lá para Atos dos Apóstolos, você vê a igreja reunida na presença de Deus. E o texto ali de Atos 2 fala para a gente que a igreja existia alegria e sinceridade de coração na presença deles. É um povo feliz por estar reunido, porque a gente está junto. Mas principalmente porque o Senhor se faz presente. E Davi, então, ele começa esse salmo expressando essa grande alegria de saber que ele está na presença do Senhor e de saber que ele está em comunhão com seus irmãos. Só que o salmo não para por aqui. Ele não é só uma expressão de alegria. A partir do verso 2 até o verso de número 5, depois que Davi fala que ele se alegra por estar na casa do Senhor, Davi, meus irmãos, ele fala que ele tem um grande apreço pela casa do Senhor. Não é só alegria,
Ele tem apreço, e é um grande apreço. O verso 2 até o verso 5 fala disso. Ele diz ali: nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Meus irmãos, imaginem a situação. Davi, ele está no meio da cidade. E ele está observando a cidade. Está olhando para toda a cidade. Crianças, desenha aí o rei Davi dentro da cidade de Jerusalém. Meus irmãos, ele está ali dentro das portas, como ele fala ali no verso de número 2, dentro das portas de Jerusalém. E ali dentro ele contempla uma cidade firmemente estabelecida. Só que Davi, meus irmãos, ele está deslumbrado. Só que o que está chamando a atenção dele não é simplesmente a cidade. Ele não está parado ali no meio da cidade olhando para tudo e, nossa, olha que cidade bonita. Olha que construção. Ele não está deslumbrado com isso. O deslumbre de Davi, meus irmãos, é por causa de duas coisas. O primeiro deles está no verso de número 4. Davi, ele olha para essa cidade, meus irmãos, e ele entende que ela é um grande centro religioso. Jerusalém, meus irmãos, ela é expressão da unidade do povo de Deus. Ele fala: para lá sobem as tribos do Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer, meus irmãos? Ele está dizendo que é aqui em Jerusalém onde os sacerdotes eles ministram ao povo de Deus. É aqui nesse lugar onde o povo se reúne para dar graças. O verso 4 fala a respeito disso, graças ao Senhor. Ele está falando: olha, Jerusalém é uma expressão rica de um povo obediente que se reúne conforme o mandamento de Deus para cultuá-lo. Então Jerusalém, meus irmãos, é um retrato vivo de fé. É um testemunho vivo da obra redentora de um Deus que chama para si um povo. Não pelos méritos deles, mas pelos méritos de Cristo. Ele chama esse povo para viver em adoração a Ele. E esse é o primeiro motivo porque Davi está deslumbrado. Ele está olhando, ele está falando: olha toda essa adoração. Olha Deus trabalhando na vida do seu povo. E ele está feliz por isso. E ele expressa apreço por isso. Só que ele fala uma segunda coisa, que está no verso de número 5. Ele diz que aqui em Jerusalém, ele vê os tribunais de justiça. Que Jerusalém, como eu falei, é um grande centro religioso. Só que Jerusalém também é um grande centro político da nação de Israel. É aqui, meus irmãos, que os reis, eles moram. E é aqui que os reis, eles deveriam reinar, obviamente, só que ali eles se reuniam para julgar a causa do povo. O povo ia na presença do rei para que o rei ele pudesse dar conselhos, pudesse julgar as causas, e ele deveria fazer isso com justiça, com equidade. Davi, meus irmãos, ele está no meio da cidade, ele está observando. E ele está falando: olha, é aqui que a justiça, ela prevalece. É aqui que aquilo que diz respeito a um bom reinado, é aqui que tudo isso deve acontecer. Davi, então, está no meio de uma cidade, e ele não está preocupado com a arquitetura, não está preocupado com um jardim bonito, não está preocupado se a cidade tem requinte. O que deslumbra ele, que traz para ele grande apreço, é ver adoração e justiça. Sabe o que é isso, meus irmãos? É Davi se encantando com o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Sacerdote referindo-se à adoração, rei referindo-se ao governo, à justiça. Ambos os ofícios estão reunidos em Jerusalém. Davi, meus irmãos, ele tem Jerusalém em alta consideração, porque aqui ele entende que é um lugar que ocupa um papel dentro da redenção. Ele está lembrando que, olha, o povo de Deus reunido aqui é um testemunho forte do agir de Deus no meio deles. Ele pode olhar para esse povo e ver Deus ministrando santidade e justiça. Ele olha para esse povo é um testemunho maravilhoso da obra de Cristo, que é o nosso sacerdote e o nosso rei.
Quando Davi ele contempla Jerusalém como centro de adoração e de justiça, queridos, ele está enxergando de forma tipológica algo que está apontando para Cristo. Ele está vendo algo que vai se concluir plenamente lá no Senhor Jesus. Ele está olhando e está falando, olha, nesse ofício de sacerdote, nesse ofício real, aqui finalmente Cristo está sendo apontado. Cristo, meus irmãos, é o sacerdote que nos conduz à verdadeira adoração. Ele se ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito. E Cristo, meus irmãos, Ele é nosso rei, Ele exerce justiça, Ele protege o seu povo, Ele governa o seu povo com retidão. Sabe o que Davi está dizendo, em outras palavras? Sabe por que ele está deslumbrado? Sabe por que ele tem apreço? Porque Davi está falando assim, olha, toda vez que a igreja está se reunindo aqui alegremente, essa igreja é um testemunho para o mundo, um testemunho verdadeiro de que o rei está entronizado e de que um verdadeiro sacerdote eterno, ele intercede por nós. É isso que a igreja expressa quando ela está reunida. E Davi, ele sabe disso. Então ele está boquiaberto, ele tem grande apreço, não é por causa da cidade em si, mas é porque o que ele está vendo ali aponta para uma expectativa muito maior. E lembra que a igreja reunida é um testemunho de Cristo, é um testemunho do sacerdócio e do reinado dele. Verso 1, então, Davi expressa alegria. Verso 2 a 5, Davi expressa grande apreço. E a partir do verso 6 até o final, meus irmãos, Davi ele vai expressar agora um desejo. Verso 6 fala, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Davi, meus irmãos, ele ora pela paz e ele ora pela segurança de Jerusalém. Crianças, vocês vão desenhar agora o rei Davi orando por Jerusalém. Então desenhem o rei Davi fazendo uma oração. E meus irmãos, nessa oração Davi ele expressa o desejo que ele tem de paz e de segurança. Essa paz e essa segurança, ela envolve aspectos políticos e econômicos. Só que mais do que isso, tem coisa mais profunda presente aqui no texto. O anseio de Davi, se você olhar lá na frente, no verso de número 8 e no verso de número 9, o anseio de Davi é pelos seus irmãos e amigos e é pela casa do Senhor. Davi, meus irmãos, ele sabe que a prosperidade daqueles que ele ama, essa prosperidade, ela está atrelada à casa do Senhor. Davi, ele está orando pelo lugar de culto. Por quê? Porque o lugar de culto ele sabe que é onde a glória de Deus se manifesta. E ele ora pelos seus irmãos porque ele quer o bem-estar daqueles com quem ele está em aliança. Orar pela paz de Jerusalém, meus irmãos, em última análise aqui, é você orar pela prosperidade daquilo que pertence ao rei Messias, ao herdeiro do trono de Davi. A paz que Davi deseja aqui para essa cidade, a gente sabe que ela encontra ápice em Cristo, naquilo que ele conquistou na cruz. Na cruz, o Senhor Jesus reconciliou consigo um povo, e ele fez desse povo um templo espiritual. Em outras palavras, meus irmãos, o texto está falando aqui que quando a gente ora pela igreja hoje, a gente está pedindo que o reino de Cristo ele seja visto, ele seja desfrutado, ele seja ampliado entre nós. Isso é para a glória do Pai. E é disso que ele está falando no final aqui, esse anseio dele, de ver realmente o reino se desenvolvendo, o reino sendo visto, e o reino rendendo toda a glória ao Pai. Eu comecei essa exposição falando a respeito da Dorothy, e assim como a Dorothy, meus irmãos, ela viu o encanto se desfazer quando a cortina foi puxada lá pelo Totó, infelizmente, meus irmãos, muitos de nós nos decepcionamos quando a gente enxerga as imperfeições da igreja. Só que, meus queridos, diferente daquele mágico
que ele é frágil, que ele é ilusório. Queridos, por trás da cortina da igreja, por trás de toda a fraqueza da igreja, queridos, tem um Cristo. E esse Cristo, ele é real, ele é vivo, ele é glorioso. É ele que ama, que sustenta, que purifica, que governa o seu povo. E o Salmo 122, então, meus irmãos, ele chama a mim e a você para a gente recuperar essa visão. Sabe o que esse salmo está dizendo? Ele está falando, olha, a alegria de estar na presença do Senhor, o apreço pela adoração e pela justiça que Ele manifesta entre nós, o compromisso de orar pela paz do povo que Ele comprou, isso precisa ser renovado em nós. Quando a gente vê a igreja, não pelos nossos olhos, mas pelos olhos de Cristo, aí a gente é capaz de ser conduzido para agir com alegria no culto, para testemunhar ao mundo daquilo que Deus fez. E aí a gente é conduzido a orar com diligência pelo seu corpo também. E eu quero terminar aqui então, meus irmãos, colocando 3 lições para a gente, baseadas nas 3 partes desse texto aqui. E a primeira delas, quero que você pense o seguinte: o que está tirando a sua alegria de cultuar? O que tira a sua alegria de cultuar? Pergunta para todo mundo aqui, e as crianças vão saber a resposta. Qual é o fim principal do homem? Não me façam passar vergonha. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se alegrar nele para sempre. Esse é o propósito da minha e da sua vida. Queridos, a alegria, ela não nasce do nada. A alegria, ela nasce de Cristo, porque Ele nos uniu a Ele pelo Espírito. E é esse Espírito dentro de um coração que produz fruto. Lembra qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria. Queridos, culto é o lugar onde essa alegria ela se torna visível. Não é porque eu gosto de estar aqui. Não é simplesmente isso. Mas é porque tem um Deus vivo aqui presente. E é por meio de Cristo, meus irmãos, que Ele reúne o seu povo, que Ele chama o seu povo à adoração. Queridos, é porque Cristo nos uniu a Ele e nos uniu uns aos outros, por meio da morte dele da cruz. É por causa de tudo isso que a gente se alegra. Então eu quero fazer uma pergunta honesta aqui para você. Você que está aqui diante de Deus como igreja que Ele comprou, para você estar aqui, é uma fonte real de alegria? O seu coração, meus irmãos, ele estremece quando a igreja é convocada para culto? Você se alegra quando o irmão fala assim, vamos à casa do Senhor? Ou será que você só vem por hábito, por obrigação, por culpa, por rotina? O que está competindo com Cristo pela sua alegria? Ao ponto de você ter mais prazer em outras coisas do que nas coisas do Senhor? Que prazeres pequenos estão roubando o lugar do prazer maior, que é estar diante do Rei que te salvou? Se o culto ele não acende no seu coração essa alegria, isso é sinal de alerta espiritual. Tem coisa errada com você. Significa que a sua visão ela não está alinhada com a visão de Cristo. Significa alguma coisa precisa ser mudada. Querido, se essa visão errada ela não for confrontada, a sua vida devocional, a sua comunhão e a sua consistência, ela vai definhar. Então pensa, o que está tirando a sua alegria de cultuar?
O que te impede de falar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Pondere sobre isso e avalie isso. Porque se não há uma alegria brotando que é fonte de ação do Espírito Santo nesse coração, a sua visão não é a mesma de Cristo. Porque ele olha para a sua igreja e ele vê coisa boa. E ele se alegra por isso. Segunda coisa para você pensar. Queridos, o culto ele é um forte testemunho. Sabe, quando a igreja ela se reúne, queridos, a gente não está só cantando. A gente não está só ouvindo o sermão. Sabe o que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo, não só para o mundo, mas para os poderes das trevas. A gente está dizendo duas verdades inabaláveis. A primeira dela, a gente está declarando, olha, Cristo é o nosso sacerdote. Cristo ofereceu um sacrifício definitivo. Ele me arrancou das garras do inferno. É por isso que eu estou aqui como testemunha disso. Quando a gente se reúne, a gente está falando, olha, Cristo é o meu rei. Eu me submeto à vontade dele. O dia não é meu, é dele. Ele é Senhor. É ele que governa soberanamente sobre tudo, sobre todos. Essa que é a mensagem que o culto prega. Cada hino cantado, cada oração feita, cada leitura bíblica está declarando: Cristo é o sacerdote que vive. Cristo é o nosso rei que reina. Então, quando você não vem na igreja, você não está só faltando um dia. Você está enfraquecendo o testemunho de que Cristo ordenou para a sua igreja fazer, proclamar. Você está dizendo, mesmo sem palavras, tem coisa mais importante do que eu declarar que Cristo morreu, que Ele ressuscitou e que Ele reina. Percebe o peso? É por isso que esse povo vai alegre. É por isso que esse povo contempla o culto e festeja. E como que falta isso em nós, queridos? A gente não tem nem empecilhos que eles tinham para ir para lá. Mas como que a gente negligencia o culto e como a gente enfraquece esse testemunho forte de um Cristo sacerdote, de um Cristo que é rei. E por último, meus irmãos, última coisa para a gente pensar: você tem orado pela igreja? Você está orando pela igreja? Uma verdade para ser dita: geralmente, quem se alegra em estar na igreja é a mesma pessoa que ora pela igreja. Porque quem ama se importa. E quem se importa intercede. Quando a gente não ora pela igreja, não é falta de hábito, é falta de visão espiritual. Queridos, Davi, ele não se encantou por Jerusalém porque ela é perfeita. Ele sabe que Jerusalém não é perfeita. Ele conhece a cambada de gente que se reúne lá com ele. Ele sabe das falhas. Só que Davi, ele se encantou porque ele viu ali a presença de Deus e ele viu a obra de Deus, mesmo que ainda em processo. Então, uma pergunta bem direta: você enxerga a glória de Deus agindo na igreja do Bairro Novo? Ou você só enxerga defeito? É só problema? É só circunstância ruim? Se você só vê defeito, você está olhando para a igreja com os óculos errados. Você tem uma visão míope. A sua visão, ela esconde o que Cristo, meus irmãos, ela está fazendo no meio da nossa igreja. O Senhor Jesus está edificando, Ele está corrigindo, Ele está salvando, Ele está santificando. E quem enxerga Cristo na igreja, entende por que tem que orar por ela. Quem não enxerga, não ora. Porque olha e fala, não vale a pena, vou gastar meu tempo. A vida é tão corrida. Então, se você não ora pela paz, pela segurança, pelo crescimento da nossa igreja, o problema não está na nossa igreja, então. Provavelmente o problema está em você. Pela sua incapacidade de reconhecer o que Cristo está fazendo aqui. Então, meus irmãos, esse salmo, se ele mostra algo para nós,
ele mostra que Cristo, ele não chama a gente para ter uma relação fria com a igreja. Ele chama a gente para ter uma alegria verdadeira, um testemunho fiel, um compromisso real. Nenhuma dessas coisas acontece por impulso, acontece por conveniência. Ela acontece por sujeição ao rei. O que Deus espera de cada um de nós não é passividade, meus irmãos. É você tomar postura, tomar vergonha na cara. Deus está chamando um povo para valorizar o culto. Um povo que leva a sério a presença de Cristo, que assume responsabilidade espiritual uns pelos outros. Então chega de tratar o nosso ajuntamento como opcional. Chega de tratar o testemunho do culto como se fosse só um detalhe. Chega de orar pela igreja só como uma última alternativa. Se Cristo é o fundamento, se Ele é a alegria, se Ele é a paz da igreja, então é hora da gente viver isso de verdade. Então que cada um de nós aqui, todos que ouvimos essa mensagem, que você responda a essa mensagem em obediência, em temor, em sinceridade. Porque a gente está diante do Senhor, diante daquele que trabalha, opera e produz isso em nós. Então vamos orar neste momento, que a partir de hoje você olhe para esse salmo de forma diferente, porque ele chama a gente a entender a igreja, o culto de forma diferente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela Tua verdade, pela Tua palavra, Senhor, que confronta o nosso coração, ó Deus, e trata, ó Pai, a nossa visão tão defeituosa a respeito da noiva de Cristo, do seu povo, do povo da aliança. Ó Pai, nós bem sabemos que nós não somos perfeitos. E nós nunca declaramos isso, Senhor. Nós temos ciência, ó Pai, do nosso lugar. Temos ciência, ó Pai, de quem nós somos. Mas, ó Pai, por muitas vezes a nossa visão ela é míope, ela é medíocre, ela é cega. E nós, ó Pai, almejamos coisas, ó Pai, que conduzem o Senhor, o nosso coração, por um caminho de desprezo, de negligência, por um caminho, ó Deus, de desvalorização da Tua noiva. Ó Pai, quantos de nós temos o coração disposto a atacar, o coração disposto, Senhor, a abandonar, o coração disposto, Senhor, a se afastar. E quantos de nós, ó Pai, temos perdido a visão do que é o Teu povo e temos deixado de desfrutar, ó Deus, da alegria que é estar na Tua presença e em comunhão com os nossos irmãos. E nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor renove, ó Pai, a nossa visão a respeito do Teu corpo. Ó Pai, que possamos ser trabalhados para lembrarmos, ó Deus, que enquanto nos reunimos, ó Deus, como igreja, nós damos ao mundo, ó Pai, um testemunho genuíno de que Cristo é o sacerdote que intercede por nós, que se sacrificou por nós, e de que Cristo, Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. Ó Pai, que como igreja, Senhor, nós possamos declarar isso não só uns para os outros, mas para os de fora e para o reino das trevas, ó Pai. Que essa verdade ela é viva, que ela é verdadeira, e que ela, ó Pai, renova o nosso coração e nos faz viver de forma alegre diante do Senhor. Ó Pai, renova em nós o apreço pelo ajuntamento. Renova em nós, ó Deus, o apreço pelo Teu povo. E trata a nossa vida, Pai, para que o anseio do nosso coração, ó Pai, seja realmente interceder pela paz, pela segurança da Tua igreja. Porque sabemos, ó Deus, que quando o Teu reino ele se desenvolve, automaticamente isso redunda em bênção para cada um de nós. E que alegria é saber que o Senhor conduz a Tua igreja, ó Pai, o Senhor leva em desenvolvimento. E é bom saber, ó Deus, que o Senhor trabalha em nós apesar de nós. Então renova, ó Deus, a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos juntos e renova em nós o apreço de estarmos na Tua presença santa, Senhor. Que não sigamos, ó Pai, negligenciando o culto, mas que possamos, ó Deus, nos alegrar como povo do Senhor. Oramos por isso, ó Pai, clamamos, ó Pai, para que o Senhor fortaleça e renove a nossa visão,
para que a nossa visão espiritual seja igual à de Cristo. Assim nós oramos, ó Pai. Por isso clamamos, oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.